e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagassem toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes a cada um ao seu irmão. Coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor para falar contigo. Pai, essa é a tua palavra, ela é viva e eficaz, e ela opera e cumpre o seu propósito, ó Deus, não pelo tanto que eu oro, ou pelo tanto que eu estudo o texto, mas porque o teu Santo Espírito, nosso Deus, aplica essa palavra aos nossos corações. Então eu clamo o teu sangue sobre a igreja. Eu te peço que o Senhor venha passar do teu bálsamo nos olhos e ouvidos espirituais, em nome de Jesus, que todo espírito de engano, toda resistência a essa palavra caia por terra, que o Senhor tenha liberdade, Pai, em nome de Jesus, para falar. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Conta uma história que certa vez havia em uma fazenda um filho que ele estava muito desgostoso em relação ao seu pai, e ele decidiu no seu coração fazer o seguinte: próximo trem que passar, eu vou pegar minhas trouxas e vou entrar. O trem passava praticamente na frente, na divisa da fazenda, e aí ele resolveu pegar as trouxas dele, as coisas dele, e no próximo trem que passou, ele pegou o trem e foi embora. E quando ele entrou no trem, ele foi vendo uma cidade passar, metrópoles passarem, e ele chegou num determinado lugar, muito distante, depois de viajar muitos dias da sua casa, e ali ele foi se afastando daquilo que o pai tinha ensinado para ele. Ele foi conhecendo pessoas que primeiro ofereceram cigarro para ele, depois ofereceram maconha. Da maconha ele foi para o crack, do crack ele passou a ter uma vida noturna, dormia de dia e à noite praticava furtos, uma vida solitária, uma vida de sofrimento. Logo ele passou a ser caçado pela polícia, a não ter paz social, não ter paz no seu coração, e ele, caindo em si, um dia ele falou: rapaz, isso não acontecia quando eu estava na casa do meu pai. Eu quero voltar, eu estou cansado dessa vida. E ele tomou uma decisão no seu coração, que foi de escrever uma carta para o pai dele. Ele disse assim: pai, eu estou sofrendo muito, eu era feliz e não sabia, eu quero te pedir perdão por tudo que eu falei, e se o Senhor me aceitar, eu quero voltar. Se o Senhor me aceitar, eu vou voltar de trem. E se o Senhor me aceita, eu quero pedir um sinal para o Senhor, que o Senhor pegue um lençol branco e o Senhor coloque naquela árvore que fica na frente da fazenda, na beira da linha do trem. É interessante que ele esperou uma semana a carta chegar para que ele tivesse certeza de que o pai tinha recebido a carta.
E depois de uma semana ele pegou o trem. E vai, após vários dias de viagem de volta, porque ele estava muito distante, quando o trem foi chegando perto da cidade, perto da fazenda, foi vindo uma ansiedade no coração dele. E ele ficou pensando, será que meu pai vai me aceitar? E quando chegou perto, que ele estava chegando na divisa da fazenda, ele viu ao longe, numa árvore, um lençol branco. E ele viu a próxima árvore, outro lençol branco, e quando ele olhou, tinha quilômetros de lençóis brancos. E ele se alegrou muito, desceu do trem, e nem precisa falar como que o pai o recebeu. Ele recebeu com alegria. Ele abraçou aquele filho e se alegrou com o seu filho, porque o filho estava perdido e agora tinha retornado à casa do pai, tinha perdoado o pai, tinha reatado o seu relacionamento com o pai. E eu estou contando essa história justamente porque talvez você seja conhecedor da palavra, talvez você já tenha lido o texto a qual, ou ouvido pregações a respeito do texto a qual eu vou falar nessa noite, mas pode ser que você esteja dentro da casa do Senhor e desviado, distanciado da palavra. Eu quero te convidar a se achegar para perto do Pai, porque o Pai, Ele está de braços abertos para receber a cada um que nele crê, nessa tarde e início de noite. Na semana passada eu falei sobre contratar um irmão que pecou contra você. Existem muitas pessoas imaturas que quando tem um problema, ela tipo assim, ela tem um corpo, uma capa de adulto, mas ela age como uma criança que pegaram uma balinha dela. Ao invés de chegar na pessoa e falar, ela é fofoqueira. Tem muitos crentes fofoqueiros. Sai, ao invés de resolver o problema, procurar a pessoa, vai contar problema para um, problema para outro, né? E aí acaba aumentando o problema. E eu falei que se você tiver um problema com alguém, você não tem que nem contar para o seu líder primeiro. Você não tem que nem falar para a igreja, porque a igreja não tem a autoridade para ela resolver de cara o problema. Tem que ser você e quem você tem um problema. Você tem que procurar a pessoa. Esse é o primeiro passo que eu falei. Já está no capítulo 18, verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Ou seja, a aproximação, uma primeira aproximação, não deve ser para brigar, mas sim para resolver, para reatar. E aí, se a pessoa não ouvir, aí você pega mais outra pessoa, uma testemunha, vai lá e conversa com ela. E aí, se não ouvir, conta para a igreja, fala com o pastor. Num segundo ponto, você tem que procurar o seu líder, né? Pega o seu líder, vai lá, conversa com a pessoa para que ela seja testemunha. E aí, se ela te ouvir, beleza. Mas se não ouvir, aí você leva para o pastor, leva para a igreja. E se ele não ouvir a igreja, a Bíblia fala que a gente tem que considerar como gentil, como uma pessoa que não conhece a palavra, como um ímpio. E aí ele vai dizer no contexto, né, de relacionamento de igreja, porque não tem como, né, você servir a Deus sozinho lá na sua casa. A palavra do Senhor nos diz em 1 João 4,20: se você disser amo a Deus e você não amar o seu irmão a quem vê, você é um mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? É isso que a palavra está falando. O nosso servir a Deus passa pelo relacionamento com o nosso irmão. E antes de entrar nesse texto, né, Jesus cita aí o exemplo daquele que quer ser o maior. Aquele que quer ser o maior, que ele vai dizer aqui que tem que ser como uma criança. Depois ele vai usar um exemplo, né, de que nós devemos prezar pela comunhão e evitar escândalos, pois aquele que traz um escândalo
melhor seria que amarrasse uma pedra no pescoço e pulasse para o rio, do que fazer um pequenino desviar da presença de Deus. Ele cita esses dois exemplos. E aí, dentro desse contexto, Jesus está ensinando sobre a importância do perdão, justamente no livro de Mateus, que foi escrito por volta do ano entre 60 e 64, antes do martírio de Pedro. E Pedro escreve esse evangelho justamente com o propósito de demonstrar que toda a lei apontava para Cristo e de que ele era o rei, o Messias prometido, o Filho de Deus, a qual haveria de vir e salvar a mim e a você, que haveria de morrer pelos pecados não só meu, mas de todo o mundo. E aí Pedro, ouvindo aquela palavra, ele fala: Senhor, quantas vezes se deve perdoar num dia? 7? Quem sabe Pedro quis ser generoso. Pedro naquela hora, quem sabe, quis ir à frente, né, ou quis a atenção dos discípulos e de Jesus. Eu falo isso porque a literatura rabínica, né, o próprio Talmud dizia que se um irmão pecar a primeira vez contra você num dia, vai e perdoa. Se ele pecar a segunda, vai e perdoa. Se pecar a terceira, vai e perdoa. Mas se pecar a quarta, não perdoe. A doutrina judaica, o Talmud, né, diz isso. E aí Pedro chega e pergunta para Jesus: quantas vezes se deve perguntar? 7. E aí Jesus Cristo vai dizer 70 vezes 7. Em algumas traduções, né, alguns estudiosos vão dizer não 7, mas 77. Embora a tradução seja 77 ou 70 vezes 7, que dá 490 vezes, Jesus aqui, ele está nos chamando para que nós prestemos atenção na misericórdia. Porque é impossível que num relacionamento uma pessoa só, a mesma pessoa, ela peque contra a outra 490 vezes num dia, ou até mesmo 77. Ele está querendo chamar a atenção para o fato de que o servo de Deus, aquele que entregou a sua vida, ele tem que ter uma atitude de misericórdia. Porque quando ele não tem uma atitude de misericórdia, ele tem uma atitude de justiça. Ele passa a exigir do outro um dano que ele teve. Ele fala assim: não, a pessoa, você vai me pagar, aquela pessoa vai me pagar. E aí quem trata o outro com justiça, também é tratado com justiça. Quem não exerce misericórdia, para ele também não haverá misericórdia. A palavra do Senhor nos diz aqui, logo mais no capítulo 7, que uma conduta daquela pessoa que quer exigir, né, o seu direito, muitas vezes ela está até correta, mas o texto nos diz: não julgueis, para que não sejam julgados. Para dizer o quê? Que se você entrar com uma demanda diante de Deus, com um processo, ainda que seja justo, diante de Deus, você também vai ser tratado da mesma forma. Porque ele vai falar assim, porque com a medida com que julgares, você vai ser julgado. Ele vai dizer: pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. E aí ele vai falar de uma conduta daquele que não perdoa. Além de ele ser legalista, a Bíblia vai dizer que ele é um hipócrita. E por que o hipócrita, aquele que não perdoa, é um hipócrita? A Bíblia, hipócrita é falso, que a Bíblia está falando. É a pessoa falsa. Por quê? Primeiro, ela é cega. Ela é cega. Ela quer exigir justiça do outro, perfeição do outro, quando ela não é perfeita. E a palavra de Deus vai dizer: por que vês tu, né, o cisco no olho do teu irmão, porém tu não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa eu tirar, deixa eu te corrigir aqui, te conserta nisso, deixa ele tirar o argumento do teu olho quando tu tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro o cisco, a trave do teu olho, então tu verás claramente para ti
está agindo como hipócrita? Você está querendo exigir justiça dos outros quando tu não é perfeito, não é perfeito? É interessante esse texto, porque ele entra na parábola, né? E é interessante que eu não tenho nem tema para essa pregação. Eu fui procurar aqui no meu caderno das anotações, só está escrito tema, né? Mas o que fala não é o tema, é o texto, né? E o interessante é o seguinte, que o texto nos diz que um rei resolveu acertar contas com os seus servos. Ele diz aqui, ó, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Me chama a atenção, porque ele inicia essa parábola usando a figura do rei. Quem eram os reis naquela época? Se nós quisermos entender o que essa palavra quer dizer, nós temos que pensar em quem eram os reis naquela época. Os reis geralmente, eles eram líderes de espaços geográficos, possuíam riqueza e poderes quase que ilimitados, mandavam e desmandavam. Logo, se ele quisesse mandar matar alguém, cortar o pescoço de um, meu amigo, era daqui para ali, ele podia. E esse rei, ele era tão poderoso que ele resolveu ajustar contas com os seus servos. A palavra servo que é doulos, quer dizer escravo. Era provavelmente, né, pelo fato de ele chamar esse escravo, esse servo para acertar a conta com ele, provavelmente era um governador, era alguém da alta, era um sátrapa, era um alto oficial. Porque o texto nos fala que esse rei, ele resolve ajustar a conta com seus servos, o que dá a entender que eram governadores de províncias. E o verso 24 ele vai dizer: e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Eu vou fazer um cálculo matemático do seu pecado. Aliás, do seu pecado não, do pecado de quem te deve, aliás, é isso, não é do seu pecado não, é do pecado de quem você está magoado. Eu vou calcular matematicamente aqui, né, o pecado de quem você está magoado e o seu pecado. Então, para que você entenda o que eu vou falar, você tem que prestar muita atenção no que eu vou dizer. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Sabe quanto é um talento? Um talento é 6.000 denários. 6.000 denários, a maior parte da minha preparação do sermão foi fazendo essas continhas aqui hoje. Eu fiquei calculando ali na calculadora. 6.000 denários quer dizer 6.000 dias de trabalho. Uma diária de trabalho hoje está entre 150 e 180 reais, mas eu calculei por baixo. 150 reais lá para o lado de Brasília, né? Aqui paga, uma diária de ajudante paga 80, né? Mas lá para o lado de Brasília está 150. E olha só a dívida desse governador, né? A dívida desse governador, desse oficial. Um denário correspondia a 150, né? E no caso, um denário era um talento correspondia a 6.000 denários. 10.000, ou seja, 6.000 vezes 150. Deixa eu ver se eu me embolei aqui nas minhas contas. Ao todo, a dívida desse homem, sabe quanto ele estava devendo? Ele estava devendo, eu coloquei aqui, 9 bilhões para o rei. Era uma dívida em que, se ele fosse pagar trabalhando, ele tinha que trabalhar 60 milhões de anos. 60 milhões de anos, ou seja, era impossível
vida ele pagar aquela dívida. 60 milhões de anos de trabalho. Ele devia para o rei 9 bilhões. Hoje eu estava calculando, convertendo isso para ouro. 1 grama de ouro está R$288. 1 quilo está R$288 mil. 1 quilo de ouro. Tem gente que, guarda riqueza, junta dinheiro em ouro. Então quem tem ouro está ganhando dinheiro, 1 quilo de ouro está R$288 mil. E é interessante que para ele pagar aquela dívida eram necessárias 31 toneladas e 250 quilos de ouro. Me chama a atenção, queridos, que a dívida era alta. E naquela época, quando o direito civil permitia que quando uma pessoa tivesse dívida com outra, ela não tivesse dinheiro para pagar, ela podia ser vendida a ela, a família, e ela podia ser presa. E o texto nos fala aqui que, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ele falou: tu não tem com que pagar não? Então, que você, sua família seja vendida e você seja preso para você pagar essa dívida. E o texto nos fala que a atitude daquele homem foi a atitude de clamar pela misericórdia do rei. E quem é o rei aqui nessa parábola? É Deus. Então o servo, prostrando-se reverente, com todo respeito, ele rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. O que dá a entender, queridos, era que aquele homem foi um governador relaxado. Ele deixou acumular sua dívida por vários anos, porque a dívida da Judéia, Idumeia e Samaria naquela época dava cerca de 600 talentos, o que correspondia a cerca de 3 milhões e 600 mil por ano. Aquele homem, ele devia mais do que 3 estados da Palestina juntos no mês. Ele devia 9 bilhões, ao passo que a dívida da Judéia, da Idumeia e da Samaria era 3 milhões e 600 por mês. A dívida da Galileia e da Pérea era 200 talentos, o que correspondia a 180 milhões por mês. Logo, nós vemos que Jesus conta uma história, ele conta uma parábola para explicar, para ilustrar que a dívida daquele governador era algo infinito, exorbitante, impossível de uma pessoa pagar em uma dívida. E o texto nos fala que ele fala: ser paciente comigo, Senhor, que eu vou te pagar. Ele não divide essa dívida aí, que nem alguns meses eu te pago. E o texto nos fala o seguinte: e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O que ele pediu para o rei? Ele pediu o quê? Ele pediu só paciência, não pediu perdão pela dívida não. Ele não pediu perdão pela dívida. Mas nós vemos que nessa história, o rei, que representa Jesus, que representa Deus, ele é tão misericordioso que quando ele pede misericórdia e que ele desce mais um tempo para pagar aquela dívida, o que o rei faz? O rei, que era rico, que tinha poder, território, que era dono de todas as coisas, o que ele fez? Ele perdoou a dívida. É interessante, queridos, esse texto, porque nessa parábola o rei representa Deus, o servo representa eu e você. A nossa dívida diária, ela é impagável. Se nós formos comparar a ofensa que o irmão muitas vezes fez a nós, e nós vamos comparar a ofensa que nós fazemos para Deus, a nossa ofensa diária
é muito maior, infinitamente maior do que a que o irmão nos deve. E Deus nos perdoa a cada dia. E muitas vezes nós dizemos que entregamos a nossa vida para Jesus, mas a gente passa a vida brigando por coisas que na eternidade não terão valor nenhum. Na eternidade não vai importar o carro que você teve prejuízo, a casa, né? Se foi 300, 5 mil, 10 mil, 30 mil, meu querido. Eu quero te perguntar, esse texto, ele coloca em xeque dois valores muito importantes. De um lado a salvação e do outro a dívida que o teu irmão tem. Daquela pessoa que te causou um dano, daquela pessoa que te disse uma calúnia, que te magoou, que te chateou. E ele está perguntando o que é mais importante para você. O que é mais importante? A sua comunhão com Deus ou o dano que você sofreu? Porque o texto nos fala que ele clama misericórdia, ele fala: em pouco tempo eu vou te pagar. E o rei perdoa-lhe a dívida. Eu quero te falar, meu querido, eu repito hoje: perdoa. Perdoa. Porque o seu pecado contra Deus ele é muito maior do que o que alguém cometeu contra você. Eu vou te falar que teve um tempo, aí, não muito tempo, uns 2, 3 anos para trás, que eu tinha, né, eu fiz negócio em algumas casas aqui, e aí eu peguei algumas casas nos negócios. E eu já tinha, né, já tinha fechado uma questão em uma das casas. E aí um cara invadiu lá no Guarama. E aí eu fui lá conversar com ele. E ele ficou irredutível. E eu vou te falar que eu tive vontade de falar: rapaz, eu vou resolver com esse cara, eu vou botar ele para correr. Eu tive vontade. Só que eu pensei assim, eu falei: vixe, isso aí pode se desdobrar em outras coisas. E eu tenho muito a perder. Eu tenho família, eu não sou malandro. Eu não vivo mudando de lugar. Eu tenho uma igreja. Eu tenho clientes que me procuram recorrentemente. Eu resolvo uma causa, eles vêm, resolvi outra. Eu tenho palavra, quando eu dou uma palavra eu me esforço para cumprir. E eu tenho muito a perder. E aí eu vi que se eu não perdoasse, eu não deixasse de lá daquela casa, deixei o cara invadir e tomar a casa. Eu podia ter feito muitas coisas com ele. Uma delas era processar, a outra era colocar na cadeia. E aí eu comecei a perceber que a mágoa queria entrar no meu coração. E eu falei: não, qual que é mais importante, a minha salvação ou essa casa? E aí, meu querido, eu resolvi abrir mão daquela casa. E estou falando aqui para vocês agora. Acho que só minha esposa sabe disso, né? E eu quero te falar: se você não perdoar, se você não abandonar essa mágoa, você não será salvo. Você está comprometendo o seu ministério, a sua vida espiritual, a sua saúde, a sua família, os seus negócios. Libera, meu querido, perdoa. Porque eu falei que muitas vezes a gente fica preso, né, em migalhas, quando muitas vezes é Deus provando o nosso coração para nos dar mais, para abrir portas, só que a gente fica preso na migalha e a bênção está tão pertinho, e aí a gente fica preso naquilo ali, ó. Deus fecha a porta e fala: não vou dar, porque se está desse jeito, por causa de 100 reais, por causa de 1.000, de 5 mil, de 10 mil reais, e se eu der 1 milhão, se eu der 20, se eu prosperar ele como ele quer ser próspero, não vou abençoar. Tem pessoas que, se Deus prosperar, minha amiga, ela pisa na cabeça do esposo, da esposa, da sogra, do irmão. Fica soberbo, fica soberba. E eu vou te falar que eu liberei. Como já tive questões de clientes que fechei negócio com ele, não me pagaram, meu amigo, eu libero, eu faço a oferta. Estava contando testemunho aqui ontem, né? Um cliente
cliente chegou e ele e a irmã dele que deviam mais de 20 mil, falou: a pandemia apertou aí, nós não vamos poder te pagar. E aí, tem como você quitar aí, eu quero te dar R$1.000 para quitar tudo. Eu falei: me dê, depositei. E eu te dou 20 mil aí de oferta na tua vida. Vai, eu só peço uma coisa para tu servir a Deus. Porque ele era cafetão, ele alugava. Inclusive, eu nunca falei isso aqui para a igreja, não. Eu já falei para minha esposa, né? Que no dia que ele foi lá me contratar no escritório, ele queria me pagar em prostituta. Ele falou: aí, moço, aqui ó, se quiser, eu quero te mostrar aqui. Eu falei: não, nem me mostra nada não. Queria me pagar em prostituta, em mulher. E se eu fosse um cara safado, meu amigo, eu trabalho sozinho no escritório. Entendeu? E aí, eu sempre peço: o que é mais importante para mim? Eu fazer uma coisa escondida? Eu ganhar um dinheiro ilícito? Eu guardar um bem que vai servir para mim, me satisfazer um prazer onde ninguém vai ver? Ou a minha aliança com Deus? Ou a sua aliança com Deus? Preste atenção nisso, meu querido. Deus está falando ao seu coração. Era por que ele está aqui hoje. E eu só em espírito joguei uma ideia, porque se quiser te ajuda. Ele entendeu, Deus falou no coração dele. E Deus queria falar isso. Né? Nós vimos que aquele homem ele se humilhou, Deus perdoou a dívida. E aí o texto nos diz que então o servo prostrando-se reverente rogou: ser paciente comigo. E o Senhor perdoou-lhe a dívida. E quando ele sai dali, ele encontra um que lhe devia menos. Ele devia para aquele homem 100 denários. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, né, para ele dever 100 denários para ele. 100 denários representava o trabalho de 100 dias. 100 vezes 150 daria em torno de R$15.000. E o original, né, no grego, ele vai dizer o seguinte: que aquele homem não tinha certeza, ele só lembrou que aquele homem tinha uma dívida e falou: se você me deve, então me paga. E aí aquele homem, ele pega, prende, né, aquele seu conservo, que era o que dava a entender que era um oficial do rei, mas de baixa patente. E aí ele prende. Ou seja, ele foi perdoado por uma dívida de 9 bilhões. Ele encontrou alguém que devia R$15.000 para ele e ele não perdoou. Assim é na vida do servo e da serva de Deus, que embora o seu irmão possa te dever 100, 200, 300, 500, 5 mil, 10 mil reais, isso não é nada comparado à dívida que você tem com Deus. E a palavra do Senhor nos diz aqui no final o seguinte: indignando-se o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai vos fará, se no íntimo não perdoardes a cada um o seu irmão. Eu quero te falar que o tempo que você tem para definir a sua eternidade, onde você vai passar, é aqui. É nesse corpo que está emprestado, que ele não é seu, esse corpo. E se você não perdoar, você vai para o inferno. Se você não perdoar, você vai para o inferno. Se você não perdoar, você vai acabar com a sua vida espiritual. Se você não perdoar, você não tem autoridade para expulsar demônios. Você não tem autoridade sobre o reino das trevas. E eu vou falar de uma questão fisiológica aqui da mágoa. A mágoa, ela deixa a pessoa amargurada. Uma pessoa que ela é amargurada, a saliva dela, ela sente amargura na saliva. Uma pessoa que não perdoa, ela passa a produzir em maior escala a bile. Você que já leu sobre isso sabe o que é a bile. É um suco gástrico produzido pela vesícula. E aí sabe o que ela faz? Ela derrete
os alimentos que a gente come. Ela quebra os alimentos e transforma em energia para jogar a vitamina, energia para a célula. Só que quando a pessoa ela guarda mágoa, o corpo passa a produzir isso em larga escala. E aí aquilo entra no sangue, o sangue se torna amargo. E o que acontece? Ele causa a produção desordenada de células no corpo. É uma das causas. A mágoa gera câncer. É uma das causas, não quer dizer que é só por isso. É uma das causas. A mágoa, ela traz problemas fisiológicos, ela traz enfermidades. Há pessoas que estão enfermas psicologicamente, emocionalmente, fisicamente pela mágoa. E eu quero te falar, meu querido, guarda o teu coração. Se o teu irmão pecou contra ti, perdoa. 70 vezes 7. Se alguém te deve alguma coisa, perdoa, porque é melhor você liberar algo que você possa perder aqui nessa terra para ganhar um reino, que você ir todo o teu corpo para o inferno. Existem pessoas que ficam lembrando de coisas que aconteceu há 1 ano, há 6 meses, anteontem, ficam dormindo e acordando com a mágoa. São pessoas que elas vivem numa cadeia mental. Não, tal pessoa que fez isso, fez aquilo, há 1 ano, 10 anos, fica lembrando, e ela fica tão presa naquilo que ela perde o presente, ela fica no passado, como um museu, vivendo no passado. E vai conversar com ela, as conversas dela é de gente que ainda estava no mundo ainda, de crente desviado, que nunca ouviu a palavra, não vai perdoar, e faz biquinho ainda, e fala, não vou perdoar, corta aqui. Vou falar, tu é moleque? Tu é menina? Eu acho que não. Porque o texto nos fala que saindo encontrou um conservo que devia 15 mil para ele, e agarrando o sufocava dizendo, paga-me o que me deve. Esse agarrando aqui quer dizer que era algo contínuo, que sufocava a pessoa, que ficava mandando mensagem no WhatsApp, ligando, você me deve, igual um ímpio, desviado, que nunca ouviu a palavra. Meu querido, a palavra do Senhor nos diz que aquele que oprime o pobre, no dia da sua calamidade, ele está em dívida com o Senhor. Por isso que tu não prospera, por isso que tu não vai para frente. Quer misericórdia, mas quer tratar os outros com justiça. Perdão, ele é um ato de misericórdia. Não é porque a pessoa merece. A pessoa não merece ser perdoada, então você também não merece. Quem trata a pessoa com justiça, ela também será tratada com justiça. E o texto nos fala que então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Entretanto não quis, antes indo se lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Isso aqui, ele está resumindo. Quer dizer que ele, além de não perdoar, ele contratou advogados, ele contratou testemunhas, entrou com um processo na corte daquela época, processou diante de um juiz. Isso levou tempo com aquela mágoa no coração. E ele conseguiu, através de advogados, de testemunhas, comprovar que a dívida dele era justa. Falou, não, realmente ele me deve aqui, ó, aqui o papel, o cheque, ó, aqui o contrato, aqui a prova de que me deve. E aos olhos dos homens aquela dívida foi justa. Inclusive o texto nos fala que aquele conservo foi condenado, foi preso, até que saudasse a dívida. Só que aquela atitude de justiça diante dos homens, diante do rei, ela foi considerada injusta. Então, quem não perdoa, ele tem até razão. Ele fala, não, me deu um prejuízo,
não me deve, não pediu emprestado, não disse isso, disse aquilo. Ele tem razão, ele é um legalista, ele tem provas, ele comprova. Mas eu quero te falar que você pode até estar certo, meu querido. Se você não perdoar, você está moralmente, você está espiritualmente errado diante de Deus. E aquele que não libera o seu irmão está em trevas. E o sangue de Jesus Cristo não pode purificar os seus pecados. 1 João capítulo 1, verso 7. Leia lá. Então o que você precisa perdoar? Deus quer te dar 10 mil, 20 mil, tu está preso em 100, em 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Eu quero finalizar essa palavra dizendo uma coisa. Que porque eu tenho um testemunho na célula, e eu vou falar aqui de novo. Que essa semana um amigo meu de seminário falou assim: eu estou precisando de 300 reais, você me empresta? E aí eu tinha acabado de receber um pagamento que eu ia pagar uma conta na segunda-feira. E eu só tinha esses 500. Não tinha previsão de outro dinheiro para receber. E aí eu falei: rapaz, a palavra do Senhor nos fala que quando o irmão te procurar, você tem que ser pronto para servir. Porque você não pode dizer para o outro: vem amanhã se você tem agora. E um outro versículo também vai falar: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Então eu tenho uma lei que quem cruza o meu caminho, se precisar de dinheiro, fala: me empresta tanto. Se eu tiver, eu dou. E eu quero que essa lei seja para a igreja. Não empreste dinheiro na igreja. Não empreste. E evite até, eu já resolvi vários problemas aqui de crente que fez negócio com outro crente, dá a palavra no culto e fala que vai pagar, não paga, dá e depois toma. Evita fazer negócio para você pagar para depois eu emprestar dinheiro para depois. Se for fazer negócio com alguém, paga à vista, não fica devendo, para não ter problema na igreja. Não ter. Então a primeira coisa que eu quero pedir aqui é: passa a régua, libera, porque aquilo que você plantar na vida do teu irmão, Deus vai te dar 100 vezes mais. Libera, perdoa, não importa quanto. Melhor é a tua salvação, teu nome escrito no livro da vida. E outra coisa, esse irmão, amigo meu, me procurou e eu tinha 500 reais. E aí eu falei, me pediu 300, eu falei: não, eu te dou. Não, mas eu te pago no dia 7. Eu falei: cara, eu estou plantando na tua vida, recebo de oferta. Eu tinha nem perspectiva de como que eu ia pagar essa outra conta na segunda-feira. E aí dei o dinheiro para ele. Fiquei com 200 e pouco na conta. No outro dia, quando eu cheguei, aí esse outro que me devia também não sei quantos mil, e a irmã dele chegou: te dou, tem 1.000 reais aqui, o dia que eu estava esperando, te dou. Você me perdoa? Eu falei: cara, vai, pega, recebe de oferta para tu. Talvez você esteja pensando e falando: não, é porque o pastor ganha bem, ele pode liberar, não sei o quê. Eu vou te falar, meu amigo, tudo depende do mamon. Mamon, a palavra mamon no mundo espiritual é uma entidade espiritual, é um demônio, é o demônio das finanças. Tudo depende do dinheiro ou de Deus. Você pode ver que só cria essas picuinhas, o avarento, aquele que não ora, que não lê Bíblia, que já está desviado dentro da igreja e não sabe. E a característica de um desviado é o seguinte: eu vou falar para você, é que ele assim, quando ele se converte, ele busca a Deus, ele ora e tudo mais, mas o diabo fica tentando ele a seguir a fé pelo que ele vê, pelo que ele toca, pelo que ele sente. E quando ele consegue fazer isso, aí ele vai criando uma listinha lá, uma mágoa no coração. E aí, sem perceber, aquela pessoa que vai se desviando, ela vai fazendo uma coleção de mágoa. Não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de Beltrano, e quando vê já tem 10 que ela não vai com a cara dele, ela não pode andar em lugar nenhum, porque é magoada até com uma formiga que pica o pé dela no chão. Eu vou falar: cuidado se você está assim.
Volte hoje para a presença de Deus. Se coloque de pé, igreja. O texto nos fala que aquele homem que teve 9 bilhões perdoados, ele não perdoou uma dívida de 15 mil. E aí ele ainda entrou com o processo, processou, ganhou, ele teve razão, né? Mas o rei condenou aquela atitude e falou: vai lá e pega ele, já que não perdoou, vai lá e pega ele, lança na prisão, e ali vai haver choro e ranger de dentes, até que ele pague os últimos centavos, e durante 60 milhões de anos. Isso quer dizer eternidade. Isso aqui é uma simbologia para falar que aquele que não perdoa vai para o inferno. E eu quero te falar que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Na vida, no caminho para o céu, o ministério do louvor pode louvar. Na vida, no caminho para o céu, são muitos os gigantes, são muitas as barreiras, são muitas as dificuldades, e que a gente tem que aprender a se desvencilhar delas, meu querido. Uma casa lá no Marama queria aprender a minha fé, queria fazer o diabo queria que eu deixasse o meu ministério de pregar a palavra. Várias outras pessoas que já me procuraram, ou clientes, eu abro não, porque eu tenho uma esposa, eu tenho uma família, eu tenho uma reputação, eu quero cumprir o meu ministério. E eu quero te falar que se você não perdoar, você vai ter que deixar de andar na presença de Deus. Você vai ter que deixar o seu ministério. Você vai acabar com o seu casamento. Você vai acabar com o seu emprego. Você vai acabar com os seus relacionamentos, com a sua saúde. Talvez você já esteja tendo prejuízos por causa disso. Mas agora, enquanto é tempo, se arrepende enquanto é tempo. Perdoa enquanto é tempo. Porque ele fala assim: não devias tu igualmente compadecer